O sol caía pesado sobre a pequena cidade de Itabiru, no interior do Amazonas. O calor fazia o asfalto ferver e o ar tremular acima da BR-230, onde o movimento era pouco, mas constante. Era o tipo de lugar em que todos se conheciam, e qualquer estranho chamava a atenção. Foi ali, numa tarde abafada de quarta-feira, que apareceu um homem sujo de graxa, com a barba por fazer e roupas rasgadas, empurrando uma velha moto enferrujada. O motor não pegava, o pneu traseiro estava gasto e a corrente quase estourando. O homem parecia cansado, faminto. Parou em frente a um pequeno bar de beira de estrada e disse com voz rouca: "Alguém aí tem um prato de comida? Eu conserto motos. Posso trabalhar em troca de um almoço." Os poucos clientes se entreolharam e riram. Um dos caminhoneiros comentou: "Aqui não tem oficina social não, mecânico de novela." Outro completou: "Vai arrumar moto conforme? Conserta a sua primeiro, então." O homem não respondeu. Apenas baixou a cabeça, respirou fundo e se afastou um pouco. Atrás do balcão, Dona Teresa, a dona do bar, observava tudo. Uma mulher de coração bom, acostumada a ver viajantes quebrados pela vida. Chamou o homem com um gesto. "Ei, moço, vem cá. Toma um prato de arroz com feijão, depois a gente conversa." Ele sorriu, com os olhos marejados. "Obrigado, senhora. Que Deus lhe pague." Enquanto comia, contou seu nome, Rafael. Disse que já fora mecânico em Manaus, mas que após perder tudo no incêndio na oficina, saiu pelas estradas consertando o que podia, em troca de comida ou abrigo. Dona Teresa o escutava com atenção, enquanto os outros ainda zombavam. "Vai ver a mais um desses espertinhos que inventam história para ganhar almoço", cochichou um cliente. Mas algo em Rafael chamava a atenção. Ele falava pouco, mas com firmeza. Quando terminou de comer, limpou as mãos, olhou ao redor e perguntou: "A senhora tem alguma moto com problema? Posso ajudar para retribuir?" Dona Teresa riu. "Eu tenho sim. A do meu filho ali atrás. Tá parada faz meses. Levei em 3 mecânicos e ninguém resolveu." Rafael se levantou, caminhando devagar até o fundo do bar. A moto era uma Yamaha antiga, coberta de poeira e teias de aranha. Ele agachou, olhou com atenção e passou os dedos sobre o motor. Fez silêncio por alguns segundos. "O problema não é o motor", murmurou. "É o coração da máquina." Dona Teresa franziu a testa. "Como assim, o coração?" "Toda moto tem um, o ponto aonde ela respira. Quando ele perde o ritmo, o resto desanda." Os curiosos se aproximaram, rindo. "Olha aí o poeta das engrenagens. Vai fazer ela rezar, é?" Rafael não respondeu. Pegou uma pequena bolsa de ferramentas velhas, quase improvisadas, e começou o trabalho. Cada gesto era preciso, silencioso. Ele parecia saber o que fazia. Desmontou parte do motor, limpou uma válvula com um pedaço de pano e, com um simples toque, ajustou algo que ninguém ali teria notado. Depois, montou tudo novamente, girou a chave e a moto pegou na primeira tentativa. O bar inteiro ficou em silêncio. O motor rugia, forte, limpo, como novo. Rafael sorriu satisfeito. "Ela só precisava respirar outra vez", disse desligando a moto. Dona Teresa ficou sem palavras. "Meu Deus! Ela estava morta há 1 ano!" Os homens se entreolharam, constrangidos. Um deles murmurou: "Não é possível! O cara fez um milagre!" Rafael apenas sorriu, guardou as ferramentas e disse: "Obrigado pela comida." "Ei!" chamou Dona Teresa. "Fica mais um pouco, moço. Posso te pagar pelo conserto." Ele balançou a cabeça. "Não precisa. Só siga cuidando dela. Essa moto tem mais história do que parece." Antes que alguém dissesse qualquer coisa, ele subiu na velha moto dele, que antes não funcionava,
girou a chave e o motor também pegou. As pessoas se entreolharam, assustadas. Não mexeu nela? Como é que está funcionando agora? Murmurou um dos caminhoneiros. Rafael apenas acenou e partiu devagar pela estrada, o sol já se pondo atrás das árvores. Naquele momento, ninguém sabia, mas o homem que pedira comida em troca de consertar uma moto não era um simples mecânico, e o segredo que ele carregava iria mudar tudo na noite seguinte. Naquela noite, o nome de Rafael virou assunto em todo o povoado. No bar de Dona Teresa, ninguém falava de outra coisa. O homem misterioso que consertara 2 motos sem quase usar ferramentas parecia uma lenda viva. Uns diziam que era um ex-mecânico de fábrica da Yamaha, outros juravam que tinha pacto com algo divino ou com algo além. Mas ninguém sabia ao certo. Rafael havia desaparecido na curva da estrada, sem deixar rastros. Na manhã seguinte, o filho de Dona Teresa, Pedro, saiu cedo com a moto recém-consertada. O jovem atravessava o trecho de serra quando, sem aviso, um caminhão desgovernado invadiu a pista. O impacto seria fatal, mas no instante exato em que o caminhão derrapou, a moto travou sozinha, como se alguém a segurasse. Pedro caiu no acostamento, ileso. O caminhão passou a centímetros, tombando logo adiante. Atordoado, ele olhou para a moto. O tanque estava intacto, o motor silencioso. E gravado na pintura, com letras pequenas que não estavam ali antes, lia-se: "A vida tem freios que o homem não vê." Pedro voltou tremendo para o bar e contou tudo à mãe. Dona Teresa ficou pálida. "Isso não pode ser coincidência." "Mãe", disse ele, "preciso achar aquele homem." Durante os dias seguintes, Pedro procurou por Rafael pelas redondezas. Ninguém sabia dele. Nenhum posto, nenhuma oficina, nenhuma pensão tinha registro. Mas certa tarde, um velho caminhoneiro o chamou de canto na estrada. "Você está procurando o mecânico da fé, né?" "Como é que é?" perguntou Pedro. "Eu vi esse homem há uns meses lá perto de Humaitá. Consertou meu caminhão queimadaço. Diz que era só questão de ouvir o motor. Nem me cobrou nada, só pediu um prato de sopa." "E o que aconteceu depois?" "No outro dia, quando voltei para agradecer, o homem tinha sumido. Só deixaram uma cruz de ferro no lugar onde ele dormiu. Uma cruz com o nome Rafael gravado nela." Pedro engoliu seco. "Uma cruz?" "É, igual aquelas de beira de estrada onde gente morre em acidente." A história se espalhou. Alguns diziam que Rafael era um ex-mecânico que morreu anos atrás num incêndio, o mesmo que ele dizia ter perdido tudo. Outros afirmavam que o fogo consumira sua oficina, com ele dentro. Mas ninguém conseguiu provar nada. Intrigada, Dona Teresa foi até a prefeitura da cidade vizinha. Procurou registros, arquivos antigos, qualquer coisa. E lá estava. Rafael dos Anjos, mecânico, falecido há 8 anos num incêndio em Manaus. O corpo jamais fora encontrado. Ela ficou imóvel diante do papel, o coração disparado. Então, quem eu alimentei aquele dia? O funcionário apenas balançou a cabeça. "Dona, se eu fosse a senhora, agradecia. Dizem que ele aparece para quem precisa de um recomeço." Naquela mesma semana, o bar de Dona Teresa se encheu de viajantes contando histórias parecidas. Um motoqueiro jurava ter visto um homem igualzinho a Rafael consertar uma Harley em plena chuva usando apenas as mãos. Um agricultor disse que o estranho consertou o seu gerador e depois sumiu sem deixar pegadas. Em todos os casos, havia sempre uma frase deixada para trás, escrita em graxa, em metal ou gravada no ar. "O que está quebrado pode ser consertado,
se ainda houver fé no combustível. Meses passaram. Dona Teresa mandou pintar uma placa nova em frente ao bar. Nela, lia-se: Oficina do Caminho, em memória de Rafael dos Anjos. Pedro assumiu o lugar do velho mecânico misterioso e jurava que, nas noites de tempestade, quando abria o galpão, via a silhueta de um homem encostado numa moto antiga, observando em silêncio. Uma noite, Pedro estava sozinho, consertando a moto de um viajante, quando ouviu um sussurro bem perto do ouvido. Aperta mais o parafuso do eixo, tá frouxo. Virou-se rápido, ninguém. Mas o parafuso estava realmente frouxo. O rapaz sorriu sem medo. Valeu, Rafael. O motor rugiu. E por um instante ele jurou ver o reflexo de um homem de macacão escuro e olhar sereno, com um leve brilho ao redor, caminhando em direção à estrada, sumindo entre as luzes da noite. Hoje os moradores ainda contam essa história para quem passa pela BR-230. Dizem que se a sua moto quebrar e você estiver com fome ou perdido, não se desespere. Aparece um homem simples, coberto de graxa, com um sorriso tranquilo e um olhar bondoso. Ele não cobra nada, só pede um prato de comida. E quando termina o concerto, deixa uma marca, uma cruz de ferro ou uma frase impossível de apagar. A fé é o combustível que faz o motor da vida seguir em frente. E depois, ele some na curva como se nunca tivesse existido. Mas o barulho do motor que ele conserta sempre fica perfeito, como se tivesse sido tocado pelas mãos de um anjo.